Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do ciclo de lives. A gente precisa falar sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre direito à liberdade religiosa, como combater a intolerância com o Dr. Ricardo Sordi. E antes de convidar o Ricardo, eu gostaria de iniciar a live de hoje com uma oração. E você que me acompanha aí, você pode também tirar esse momento de reflexão e vamos lá. Que todas as crenças religiosas sejam respeitadas, até mesmo a não crença religiosa. Que possamos comungar na crença da humanidade, da diversidade e do bem comum. Que seja declarada justa toda forma de amor. Que nenhuma mulher seja alvo do machismo estrutural. Que a juventude negra não seja alvo do extermínio. Que Marias Eduardas não sejam assassinadas dentro da escola. Que Marquinhos da Maré não sejam assassinados indo para a escola. Que João Pedros não sejam assassinados dentro de casa. Que Marielles possam chegar em segurança em seus lares. Que todo agricultor tenha uma terra para plantar. Que todo sem teto tenha uma casa para morar. Que os indígenas sejam respeitados em suas crenças. Que as fronteiras se acabem e que as armas caiam ao chão e que a felicidade venha sobre nós, respeitando toda dor e consolando toda lágrima. Porque felicidade de verdade só é possível sobre a bênção da comunhão. Amém, axé e o que de mais universal existe, amor. Agora eu vou convidar o Dr. Ricardo Sordi para a gente conversar sobre direito à liberdade religiosa, como combater a intolerância. Olá, Ricardo, boa noite. Oi, Felipe, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Prazer falar Tudo. contigo. Da mesma Muito, forma, eu te agradeço imensamente pelo convite, né? Estou Até muito feliz informando pelo aceite rapidamente. do convite. Imagina. É um assunto muito importante que a gente precisa tratar e não é à toa Uhum. que o nome desse ciclo é A gente precisa falar sobre isso. E, de fato, a gente precisa trazer luz a essas questões e falar sobre isso. Não é em vão que o cenário agora tem luz, né? Coloquei umas luzes ali no cenário justamente para simbolizar isso. É a luz do conhecimento que a gente precisa levar às pessoas. E como de Tá bem costume, alto hoje, né, Felipe? já em nossas lives, é, eu começo fazendo aquela pergunta clássica, né? Que você diga para o nosso público quem é Ricardo Mesquita Sordi. Vamos lá. Tu me ouve bem? Sim, Tá. Então, Ricardo Mesquita Sordi não é mais nada mais, né? Nem mais nem menos do que uma pessoa que desde quando muito criança, desde quando muito novo, se incomodava com determinadas situações que aconteciam no dia a dia, né? Enfim. E tanto é que com 9 anos de idade eu decidi cursar direito. Né? Desde os meus 9 anos de idade que eu falava para minha mãe que eu ia ser juiz. Né? Não que eu queria ser juiz, eu iria ser juiz. E eu cresci, né? Com esse espírito de tentar dirimir, né, todo e qualquer tipo de desigualdade, né? Tanto que no condomínio que eu nasci, que eu me criei, que eu cresci, né, eu era conhecido como o conciliador entre as crianças, né? Porque sempre que tinha arte das crianças, quem ia conversar com fulano, beltrano, ciclano era eu, né? Então eu sempre tive essa vontade, né, do diálogo, da conversa, enfim.
E especificamente desde 2012 para cá, que eu atuo mais ferrenhamente em causas das minorias, né, de uma forma mais ampla. De 2012 a 2014, eu fiz parte da Comissão da Diversidade Sexual da OAB aqui do Rio Grande do Sul, né? E a gente teve batalhas jurídicas muito interessantes, sabe, Felipe? Um caso que eu sempre conto, numa das minhas experiências neste grupo, foi uma vez que um vereador da cidade de Taquara, que fica aqui no interior do Rio Grande do Sul, bem na época, eu não sei se tu lembras, mas foi bem na época em que se estava discutindo a possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo no STF. Sim. E foi justamente naquela época onde brotou, onde começou a surgir Marco Feliciano. Logo quando ele, né, enfim, começou a se degladiar com a comunidade LGBTQIA+, né? E aí nós tivemos um vereador lá em Taquara que disse que ele fez um documento em nome da Câmara de Vereadores de Taquara, né, dizendo que se ele tivesse poder, veja, preste atenção na gravidade da fala dele, porque não foi nem fala, né, foi uma coisa por escrito, falando em nome da Câmara de Vereadores. Ele disse que se ele tivesse, primeiro declarando publicamente, né, o apoio ao pastor e deputado federal na época, Marco Feliciano, e que se ele tivesse poder, ele iria promulgar uma lei. Nós que somos do direito, a gente sabe que só promulga a Constituição, mas tudo bem. Ele iria promulgar uma lei proibindo que negros e homossexuais frequentassem locais de pessoas de bem. Então, É foi aquela uma. a grande questão que se pergunta nesse momento é quem são as pessoas de bem, né? Pois então, né? Eu não vou entrar nesse mérito contigo, porque nesse ponto específico eu tenho uma opinião um pouco mais forte, assim. Então, desde então, na realidade, que eu venho lutando, né? E aí, em 2017, eu fui convidado por um babalorixá aqui do Rio Grande do Sul, Pai Thiago, de Bará, que eu acho que ele está assistindo, ele entrou, para integrar a associação que ele estava criando, né? Era uma associação que defenderia, que teria como objetivo defender os povos tradicionais de matriz africana. Né? Ele me convidou para integrar o corpo jurídico, que hoje eu faço a coordenação jurídica. Né? E eu aceitei de pronto. Né? E juridicamente falando, a associação ela existe de fato desde 2017, mas de direito desde o início deste ano. Que a gente teve alguns entraves com Receita Federal, com junta comercial, enfim, foi uma loucura. Né? E basicamente desde 2017, né, que eu atuo nessas causas dos povos tradicionais de matriz africana, né? Também por ser um bandista de nascença, já há quase 20 anos, né, que eu sou um bandista praticante. Hoje estou com 32. Me enquadro nessa minoria religiosa, né? Porque a gente sabe que uma grande maioria se declara cristão ou católico, enfim, então quem pratica alguma outra crença que não seja a tradicional, a gente se enquadra como, né, enfim, minorias. Mas, enfim. E por me identificar com a causa, por me identificar com a luta extremamente legítima de Pai Thiago, que eu resolvi, né, fazer parte da associação e cá estou desde então, né, e te digo que sem querer fazer discursos partidários longe de mim, até porque eu acho que não é esse o foco dessa nossa conversa, mas eu notei, Felipe, que desde 2018, desde quando a atual gestão do Executivo Federal, né, assumiu, nós tivemos um aumento absurdo de casos de intolerância religiosa praticados principalmente contra os povos de matriz africana. Então isso é muito assustador. É muito assustador. A gente teve, e eu vou contar esse caso e eu vou parar de falar, porque se tu deixar, eu vou falar e não vou te dar mais.
tempo para O falar espaço é também. seu, fica à vontade. Né? Assim, nós tivemos agora um dos casos mais tensos que nós tivemos aqui ano passado. Foi uma casa de umbanda na cidade de Caxias do Sul, no interior do estado, né, que foi alvejada com 6 tiros pelo vizinho, né? Se pelo simples fato de ser uma casa de religião, né, por ser um centro umbandista. E no momento em que este homem invadiu este terreiro de umbanda, ele disse que macumbeiro tinha tudo que morrer, os adoradores do diabo tinham todos que morrer, que na rua onde eles moram, ele era o delegado, ele era o promotor, ele era o juiz, quem ditava as regras era ele, né? E um dos tiros, inclusive, disparados, foram 6 ao total. Um dos tiros disparados deve ter passado numa distância de 2 a 3 centímetros do nariz do sacerdote. Então, ou seja, por um detalhe que não deu uma M maior. Afora que tinham outras pessoas, tinha criança na casa, tinham pessoas idosas, enfim, foi um horror. Foi um horror. Mas o horror não parou por aí, né? Quando chamaram a polícia, enfim, conduziram para a delegacia. E acredite ou não, esse registro de ocorrência foi feito com disparo de arma de fogo. Apenas disparo de arma de fogo. E aí, esse sacerdote nos procurou a associação, procurou o Pai Tiago, né? E nós, através de um esforço mútuo entre Secretaria de Justiça e Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, entre a nossa associação, enfim, nós fomos até Caxias, conversamos com o delegado e a gente conseguiu. Aí entra na seara criminal que às vezes me falha um pouco os termos, porque na realidade a minha área de atuação não é crime, né? Mas a gente conseguiu desclassificar de disparo de arma de fogo para tentativa de homicídio. Ou seja, um processo crime que tranquilamente tramitaria num juizado especial, porque é um crime de menor potencial ofensivo, acredito eu, até em função da pena, a gente conseguiu mandar para o júri, entende? Então, afora outros relatos, Felipe, afora outros relatos, outras situações que chegam para nós praticamente todos os dias, né? Umas mais graves, outras menos, mas de uma forma geral todas preocupantes, né? Sim, sim. Muito interessante quando você coloca o aumento desses casos nesses últimos anos, né, em especial a partir de que a nova gestão do Executivo Federal assumiu o poder e as pessoas se sentem mais confortáveis para declarar e dizer e jogar os quatro ventos a sua intolerância e o seu preconceito àquilo que é diferente do que ela acredita, né? Sim. Mas, Ricardo, a gente sabe que a gente vem de um contexto constitucional pós-regime militar. Nossa Constituição foi promulgada em 1988 e no preâmbulo diz que ela foi promulgada sob a proteção de Deus. Né? Eu tenho fortes críticas com relação a essa frase, inclusive. Sim, é justamente nesse ponto que eu queria chegar. Quando a Constituição diz que ela foi promulgada sob a proteção de Deus, ela não diz qual Deus, mas o texto constitucional deixa muito claro que nós vivemos em um Estado laico e não em um Estado ateu. Não é em vão que o próprio artigo 5º lá consagra o direito à liberdade religiosa, a proteção aos locais de culto e todo esse conjunto de normativas que visam proteger todas as pessoas que professam algum tipo de fé religiosa. E como que você visualiza, como que você enxerga aí dentro do seu trabalho na associação o princípio da laicidade do Estado nesses últimos 2 anos especificamente? Bom, a começar, eu sempre gosto de falar isso. Nós não temos, infelizmente, é um, como é que eu posso dizer, Felipe? É uma ilogicidade absurda, uma Constituição
a nossa Constituição especificamente, né, a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, abarcar, proteger, né, abrigar todas as crenças, inclusive o teu direito a não ter crença nenhuma, né, mas coloca no preâmbulo sob a proteção de Deus. O termo Deus é um termo exclusivamente cristão, né? Se tu fores pegar o significado da palavra, a etimologia da palavra Deus vem diretamente do catolicismo, do cristianismo, enfim. Então, quando tu colocas no preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil, sob a proteção de Deus, tu estás indiretamente dizendo que nesta nação impera uma religião. Meu entendimento. Tanto que se eu um dia, se os orixás me permitirem, né, que eu venha a ocupar um cargo político a nível federal, eu tenho essa ideia, inclusive, de suprimir, de propor uma emenda à Constituição para suprimir esse sob a proteção de Deus, né? Não tem que ter. Um país laico não tem que ter. A laicidade está aí. A tua permissão de cultuar o que tu quiser, se tu achares que este livro é uma divindade, tu podes cultuá-lo de acordo com o que determina a Constituição da República Federativa do Brasil. E face aos últimos acontecimentos, desde que eu estou coordenador jurídico dessa associação, eu sinceramente não vejo laicidade estatal. Não vejo. Não vejo, e eu falo com base no que eu vejo principalmente aqui em Porto Alegre, nas situações que chegam até nós. Por exemplo, no Batuque do Rio Grande do Sul, né, que muitas pessoas dizem que é uma cópia do candomblé, e aí depois eu quero entrar nessa questão do racismo religioso e do preconceito religioso e da injúria racial por crença religiosa praticada entre os praticantes. Isso é muito importante deixar claro, que existe sim essa possibilidade. Mas no Batuque nós temos um ritual que é o ritual de passeio, que é depois que um filho de uma determinada casa conclui a sua obrigação, ele é levado a pontos que são energeticamente essenciais para a ancestralidade, tá? E finaliza, e um dos pontos finais é no Mercado Público Central de Porto Alegre, e depois Cais do Porto, na beira do rio, para se ofertarem flores e, né, enfim, para os orixás de água. Nós já tivemos relatos, tá, de irmãos de ancestralidade de estarem efetuando os seus preceitos e serem abordados pela polícia militar. Ou seja, um instrumento que a gente sabe que tem um cunho totalmente ditatorial, a sua essência é ditatorial, a gente sabe, né? Ganhou muito mais força na época da ditadura e surgiu efetivamente, né, a polícia militar na ditadura. Mas, independente disso, um agente público, de segurança pública, que deveria respeitar e resguardar as leis, né, de uma forma ostensiva, reprimindo os praticantes de uma outra religião. Né? Nós já tivemos casos de pessoas que estavam fazendo seus preceitos religiosos e foram obrigadas a sair daquele local. Os babalorixás ou as ialorixás que estavam, enfim, independente, não quiseram sair e foram compelidas a sair com gás de pimenta e cacetada. Entende? Então, e torno a repetir, sem querer fazer discursos políticos, né, em que pese quem me conheça sabe bem qual é a minha linha de entendimento político. Desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu a presidência, a gente tem visto coisas horrendas. Parece que tudo que é de ruim que existe dentro das pessoas começou a brotar de uma forma incontrolável. É uma fonte, sabe? Depois que tu fura o chão, fura o solo e começa a jorrar que não para mais, a impressão que eu tenho é essa.
né? E jorra intolerância, jorra racismo, jorra preconceito, é um absurdo, é um absurdo. E aí a gente estende um pouco mais essa discussão para falar de racismo lato sensu. Nós tivemos agora essa semana aquela juíza, uma juíza de direito que disse que era óbvio que aquela pessoa teria cometido um crime porque ela era negra. Ou Um seja, tu é absurdo, negro, né? tu estás carimbado a ser vagabundo, a ser criminoso. Entende? É umas coisas assim que não dá para entender. Ela pediu desculpas depois, ela disse que não foi isso que ela quis dizer, e pipipipopopó, né? Tá respondendo a um processo no CNJ, né? Mas sabe o que mais me surpreendeu, Felipe, nesse caso? Eu tô acompanhando de perto esse caso também. Sabe o que mais me surpreendeu nesse caso? O CNJ intimou a presidência do Tribunal de Justiça do Paraná para justificar o porquê que aplicaram a penalidade de afastamento para ela. É um Eu não sei se foi, absurdo. eu não sei se foi São Paulo ou se foi ou se foi Paraná, mas enfim, esse caso dessa juíza, se eu não me engano, foi no Paraná. O CNJ intimou porque ele quer que o tribunal, que a corregedoria preste esclarecimentos do porquê que afastou ela. É uma, sabe, em pleno século XXI, é umas coisas que não dá para entender. Não dá para entender. E aí a gente pega da mesma forma que um policial militar que deveria, né, enfim, proteger todos os cidadãos de maneira irrestrita, de maneira ampla e genérica, nós temos um juiz de direito, né, uma pessoa que, além de ter cursado 5 anos de uma graduação, provavelmente deva ter estudado mais um ano ou dois para a OAB, se foi advogada. Depois estudou, sabe-se lá Deus, mais quantos anos para tomar posse num concurso desse que a gente sabe que não é fácil. São 6 fases, né, e uma mais difícil do que a outra, para chegar numa sentença e dizer: o cara é óbvio que cometeu esse crime, ele é preto, ele é negro, negro é criminoso. Foi isso que ela disse, que negro só serve para ser bandido. E é umas coisas, sabe? E aí eu fui pesquisar, se eu não me engano, a nível Brasil, eu acho que nós não chegamos a 1.000 juízes negros. E aí eu te pergunto, não temos racismo? É importante tocar nesse ponto porque isso parte do racismo estrutural, né? Sim. A sociedade ela se constitui racista, mas no Brasil as pessoas não se assumem racistas, o que é o grande problema, porque o primeiro passo para se resolver um problema é você admitir que o problema existe. E o Brasil ele insiste em não admitir o seu racismo, os seus posicionamentos racistas e, inclusive, admitir o racismo estrutural. Conversávamos sobre isso em uma das outras lives, sobre a ausência do povo preto ocupando os espaços de poder, seja no executivo, legislativo, que está no judiciário, né? São raros, são exceções, e a gente sabe que esses lugares precisam ser ocupados por gente de todas as cores, de todos os credos, de todas as classes sociais, porque só assim haverá o verdadeiro sentido de república. E pegando o gancho aí da atuação do Poder Judiciário, a gente sabe muito bem, enquanto advogados, como o Poder Judiciário funciona, né? Funciona muito bem para uns, para outros nem tanto, e pune um grupo de pessoas bem específico. A gente consegue observar muito bem isso quando a gente olha o perfil da população carcerária no Brasil. E nesse contexto, vale a pena lembrar sobre a recente decisão judicial que retirou a guarda de uma menina de 12 anos porque ela participou de uma iniciação De candomblé. de candomblé. A gente vê o Poder Judiciário se posicionando nesse sentido, com fundamentos simplesmente partindo do viés ideológico do magistrado. A gente vê a polícia militar atuando a partir do viés ideológico do policial.
Como que você visualiza essa atuação dos poderes da República frente à intolerância religiosa, haja vista que a própria Constituição diz é, que o país ele vai preservar a liberdade de culto, mas aí em contrapartida a gente tem o judiciário, a gente tem a polícia combatendo o tempo todo determinados segmentos religiosos, e a gente sabe muito bem o porquê, e a gente vai avançar nesse debate mais à frente, mas a princípio eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a atuação das polícias e do Poder Judiciário propriamente dito nessas decisões. Então, Felipe, é o que eu sempre digo assim, ó, a gente não pode também ah, afirmar que o sistema como um todo ele não funciona da mesma forma que o sistema como um todo é corrupto ou que o sistema como um todo é racista, né? Eu sempre gosto de falar que, em que pese os casos que chegam até nós, que chegam através da mídia, isso eu estou me referindo a nível Brasil, né? Ah, de policiais, promotores, procuradores, juízes, seja o que for, né? De atos de intolerância ou de atos de racismo, a gente não pode estigmatizar a classe como um todo, né? Ou melhor, a profissão como um todo, né? Agora, especificamente sobre esse caso do terreiro de Candomblé, o que mais me assustou nesse caso, e ali eu vi sim que houve um racismo, né? Porque é só um parênteses. É sempre bom lembrar que quando a gente fala de um crime de racismo, é sempre bom lembrar que a Lei 7716, se não me engano, que trata dos crimes, né? Ou melhor, que trata do crime de racismo, ela não trata tão somente do racismo de cor de pele, né? Existem outras formas, enfim, da mesma forma que credo, né? Religião. Então, a lei é ampla também. Então, neste caso, quando eu falar racismo, né, subentenda-se o racismo religioso. Então, nesse caso do candomblé, dessa menina, ainda que ela tenha dito que não foi forçada, que ela estava lá porque ela quis, porque ela queria estar lá, que ela não foi abusada sexualmente lá dentro, que ela se permitiu cortar, raspar, né, o cabelo, que ela queria estar lá, o conselho tutelar levou, a mãe de santo quase foi presa, né? Para só depois, e aí é que entra, aí é o que eu digo que entra a questão do conflitos de poderes, né? Por um lado, nós temos o judiciário com um ato racista estruturado, um poder executivo com um ato racista estruturado, e de outro lado, nós temos, aí eu tenho que me curvar, né? Nós temos a essencialidade do papel da mídia, que caiu muito em cima dessa história. E por conta da atuação da mídia, que o doutor Édio, um dos, se não o maior advogado africanista desse país, assumiu o caso gratuitamente e conseguiu efetivamente, né, trazer essa criança de volta para dentro de casa, né? E o que eu quero dizer com tudo isso? Que é muito triste, porque a gente está lidando com pessoas. A gente sabe que. Eu vou te dar, Felipe, um exemplo, tá? Eu dizia na faculdade, quando eu falava que eu queria ser juiz, né? Eu sempre disse, que se eu fosse lotado numa vara criminal comum, né? E caísse qualquer caso na minha mão de pedófilo ou de estuprador, a minha mão ia pesar em cima dessa pessoa. A pena que eu iria aplicar ia pesar. E aí, com base nisso que eu estou te falando, a gente consegue entender. A pessoa que está ali julgando, a pessoa que está ali conduzindo, a pessoa que está ali com o poder da BIC, ela faz o que ela bem entender. Ela vai ter os meios para conseguir mascarar
o seu racismo, o seu preconceito, né? E por que eu falo preconceito? Porque muitas pessoas dizem que as religiões de matriz africana são adoradoras do diabo, né? Nós não acreditamos no diabo. Não existe a figura do diabo para matriz africana. Não existe. Então, tem mais esse aspecto da ignorância das pessoas de não se permitirem conhecer uma crença que é muito anterior ao catolicismo. O cristianismo, o catolicismo, enfim, tem um pouco mais de 2020 anos. O culto ao orixá tem no mínimo 10 mil anos. No mínimo 10 mil anos. Inclusive, essa semana, se eu não me engano, eu vou até confirmar, mas em Oió foi comemorado o Ano Novo, né? Africano. 40 mil e não sei quantos anos, se eu não me engano. Se o Pai Thiago estiver aí ainda, ele pode confirmar a questão do período exato. Então, quer dizer, e é o que eu sempre digo, por que que a tua criança que tem 2020 anos é mais certa do que a minha que tem 10, 20, 30 mil anos? Né? Então, quando a pessoa está exercendo um papel de poder, ela vai, e não só o poder, mas quando ela tem a, tutano, quando ela tem o conhecimento técnico e quando ela tem a capacidade argumentativa, ela vai se utilizar de todos os meios para mascarar o seu preconceito e o seu racismo. 10.170 anos, é isso? É que eu tô lendo ali, Felipe, por isso que eu, né, Estou eu falo na acompanhando aqui. Enfim. Então, é complicado. Quando a gente lida com pessoas, é muito complicado. E tu sabe tão bem quanto eu, né? A nossa profissão faz com que a gente lide somente com pessoas e papéis. Pessoas e papéis, pessoas e papéis. Da mesma forma que a gente pega delegados, muitas vezes, maravilhosos. Da mesma forma que a gente pega promotores maravilhosos, defensores públicos, muitas vezes, né? Do outro lado, enfim, magistrados, ministros, seja o que for. Nós também pegamos a escória do judiciário. A gente pega juízes que dizem que o cara tem que ser condenado porque é preto. Né? Pai Thiago fala uma coisa sempre que tem qualquer manifestação aqui e qualquer ato político, e eu adotei para mim essa frase, ele sempre fala, e eu concordo, que nós vivemos numa sociedade cuja aquela cultura impera de que tudo que vem do preto não presta. Né? E a questão do julgamento que nós tivemos em 2018 da constitucionalidade ou não do abate de animais para fins religiosos, que partiu daqui, do Rio Grande do Sul, sabes que eu tenho a plena convicção de que se outras religiões que praticam o sacrifício de animais, como o próprio judaísmo, não tivessem ingressado no processo como amigos da corte, nós teríamos perdido a questão do abate religioso. Por quê? Porque é só o preto, pobre, favelado que abate o animal na sua terreira. Não estou dizendo que é esse o meu pensamento, tá? Pelo amor de Deus. Mas é esse o pensamento que impera. Né? Que tudo que vem do preto, que nada que vem do preto presta. Né? E eu tenho certeza que se o culto ao orixá tivesse sido trazido pelos europeus, né? Os cabelos louros, olhos azuis, aquela pele, né, branca como a neve, acredito que seria a religião predominante no mundo. Mas é que vem do preto. Na segunda-feira a gente teve uma live aqui com o Walter Pinheiro, não sei se você pôde acompanhar. Ele é teólogo e pesquisador da teologia negra e ele estava trazendo justamente alguns aspectos sobre quem era Jesus, né? A desmistificação da pessoa Sim. de Jesus enquanto homem preto, do príncipe Moisés enquanto homem preto, tirando todo aquele contexto do branco salvador.
e tudo mais, e nós conversamos sobre um tema que você também conhece muito bem, o fato de que o Império Romano ele se apropriou do cristianismo para manter a sua estrutura de poder. E a Sim. partir daí o cristianismo se espalhou por toda a Europa, e a gente não pode negar que é uma das religiões mais que mais tem no mundo, pelo mundo inteiro, né, que mais tem adeptos e seguidores e religiosos, enfim, e ela mantém estruturas de poder de muitos países, inclusive do nosso. Né? Partindo desse ponto de vista, de que forma você visualiza aquele julgamento recente do STF a respeito do ensino religioso nas escolas? Porque, ao final, o STF decidiu ser constitucional o ensino religioso confessional nas escolas, embora haja o princípio da laicidade do Estado, desde que a disciplina seja facultativa. Eu acredito que tu já tenha respondido a minha pergunta, né? Eu acho que eu não tenho muito o que falar. Nós temos aqui no estado, e se eu não me engano, nós temos uma lei federal, mas eu não lembro de cabeça, ah, sobre a possibilidade do ensino da cultura afro nas escolas públicas do município e do estado. Eu acho que é uma lei estadual daqui, não me recordo. Desculpa, Felipe, eu tô me recuperando de uma rinite desgraçada. E porque aqui tá muito frio. Aqui tá muito frio. Agora deve estar 10 graus na rua. Nós tivemos 24, 25 graus no domingo para estar 10 graus hoje. Tá, olha, top. Mas enfim, voltando. Aí eu te pergunto, ensino religioso ou o ensino cristão nas escolas? Né? Porque me corrija se eu estiver errado e se o pai Thiago estiver aqui também, ele pode me corrigir com mais propriedade do que qualquer pessoa. Os africanistas não têm a questão de confessar, né? Nós não acreditamos em pecado, por exemplo, né? E a gente sabe que, na realidade, a questão do pecado foi criada como uma forma de controle, né? Da sociedade como um todo. A questão do pecado, a questão da moral, a questão da culpa, né? Freud fala muito isso, inclusive, da culpa como instrumento de controle social, né? Adoro Freud, inclusive. Freud explica muitas coisas. É Eu aquela gosto velha muito do frase, Freud também. tá? Eu gosto muito do Freud também. E é muito engraçado porque eu gosto de Freud e de Kant. E os dois se odiavam, né? Mas gosto dos dois, onde quer que eles estejam, amo os dois, né? Enfim, cada um no seu ponto de vista, respeitando as diferenças, né, Felipe? Como a gente sempre tem que fazer. Enfim, mas voltando ao assunto, né? Tentando manter um pouco da seriedade. Eu não consigo muito tempo, viu, Felipe? Eu não consigo. Eu gosto de dar uma quebrada de gelo para não ficar aquela coisa muito, né? Eu gosto de ser um pouco mais tranquilo. Fica à Mas vontade que a enfim, casa é sua. obrigado. Mas enfim, essa questão, assim, sou favorável ao ensino religioso nas escolas, sou. Mas tu vais ensinar a história de Jesus, tu vais ensinar a história de Horus, tu vais ensinar a história de Zeus, tu vais ensinar a história de Loki, tu vais ensinar a história de Odin, né? Dentre outras várias, tu vais ensinar a história de Ganesha, né? Tu vais ensinar a história de Lúcifer também, né? E tu vais ensinar sobre o satanismo, tens que ensinar sobre o satanismo, porque daí não é ensino religioso, aí é ensino cristão. E para isso existem os colégios, faculdades, universidades cristãs, né? Então, quer dizer, e nós já tivemos, inclusive, nós já recebemos casos aqui, agora que tu falou, eu lembrei, ou melhor, agora que eu estava falando, eu lembrei, de alunos de ensino médio que foram
que sofreram um ato de racismo religioso, de injúria racial por preconceito religioso da direção do colégio, porque estava com uma guia ou porque estava de turbante em função de preceito, né, coisas assim. Nós tivemos em Minas Gerais, eu acho que foi em Minas, aquele advogado que tinha recém saído do Roncó, eu acho, e ele estava de preceito ainda, do Candomblé, daí ele teve que ir ao fórum, aí ele estava de trunfa, porque ele não podia sair de cabeça descoberta, eu acho que foi em Minas. E ele foi proibido de entrar no fórum. Mandaram ele tirar, ele disse que ele não ia poder tirar, porque ele estava de preceito religioso, e não deixaram ele entrar. Aí chamou a polícia e a polícia disse, mas é que tem a ordem do foro, não sei o quê. Cara, qual é o teu problema? O que ele vai fazer? Ele vai tirar uma 12 dali de cima. Sabe? Umas coisas assim. Ah, não, mas pode estar armado, tá? E ele vai passar pelo detector de metal. Se estiver armado, vai apitar. É umas É, coisas que não dá para entender. é uma coisa muito óbvia, né? Mas, torno a repetir. É o que o pai Tiago sempre disse. Tudo que nada, ou melhor, nada do que vem do preto presta. Essa é a visão. Essa é a visão. A partir do momento, né, a única coisa, e eu vou me sentir um lixo falando isso, mas a única coisa que aos olhos de um racista é bom do povo preto é a negra, com o corpo, né, escultural, aquela coisa mais do ponto de vista sexual, né, daquela coisa da carne, do desejo, da cor do A pecado, que é hipersexualização dos corpos pretos, né? exatamente, né, aquele termo horrível que é a cor do pecado, né, enfim, o que é pecado, né? Para os africanistas não existe pecado. Né? Mas, enfim, essa discussão, Felipe, ela é muito longa e eu quero só aproveitar para falar o que eu tinha dito há um tempo atrás da questão do racismo religioso cometido entre religiosos. Né? Digamos, Sim. tu é de Candomblé, eu sou de Candomblé, a tua nação é de Queto e a minha nação é de, sei lá, Homolocô. Vamos, né? Tu tem preceitos que eu não tenho. Aí eu vou pegar alguma foto tua de preceito religioso, vou num determinado grupo de Facebook, vou postar e vou, né, tirar assim, olha ali, porque não sei o quê, o bequeiro disso, o bequeiro daquilo, porque não sei o quê. Isso é crime de intolerância religiosa. As pessoas têm que entender que para tu cometeres um crime de intolerância religiosa, tu não precisa ser de religião distinta. Não é porque eu sou, ou melhor, não é porque eu sou um bandista que eu não posso sofrer as sanções da Lei 7716 se eu criticar a Umbanda alheia. Ou melhor, criticar pejorativamente. Né? Porque eu, Ricardo, por exemplo, faço críticas com relação a Umbanda que faz sacrifício. Né? Eu, Ricardo, não concordo, mas respeito. Essa é a minha crítica. Mas eu respeito. Agora dizer que não é Umbanda, ou que não presta, ou que não. Não. Aí a gente já foge do ponto de vista argumentativo pro ataque religioso. Né? O que faz com que não nos difira dos evangélicos, católicos, muçulmanos, extremistas que condenam a nossa religião. Os fundamentalistas, né? Os fundamentalistas religiosos. Isso eu sempre deixo claro quando eu faço, porque dificilmente em protestos, em manifestações, ou coisas que tem aqui no Sul, e Pai Thiago pode confirmar, eu dificilmente faço fala porque eu sou mais dos bastidores. Eu não gosto de ser linha de frente. Eu gosto de agir por detrás das cortinas. Mas as pouquíssimas vezes que eu falo, eu sempre falo isso, que as pessoas têm que entender que se tu critica a nação do outro, tu está sendo tão intolerante quanto qualquer outra pessoa que não é da tua nação. Entende? Vamos supor, tá? Agora falando ritualisticamente falando, vamos supor, tu vais fazer um amalá, né? O prato para Xangô e tu vais usar banana e no meu amalá eu vou usar carne de peito.
Aí tu vais me criticar porque o meu tá errado e tu vai no Facebook, porque ele é um bequeiro, porque da onde já se viu colocar peito, colocar carne de peito, da onde já se viu não sei o quê, porque esse cara ele não presta, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Já fugiu da questão argumentativa. Já passou pro ataque religioso. Até Isso porque não há uma regra, né, entre as religiões de matriz africanas, não existe um livro ou um padrão a ser seguido, né? É não mais é a é hora do Brasil. sobre uma experiência empírica. A pessoa precisa vivenciar aquilo para que ela consiga compreender a forma e a nação ou a casa que ela melhor se identifica. Me corrija se eu estiver errado. Mas pelas conversas que nós tivemos aqui, inclusive com Badalaô e Vanido Santos, ele nos trouxe muito bem essas questões. Antes da gente continuar aqui com a nossa live, vamos cumprimentar aqui quem nos segue, né? Um grande abraço para o Aristeu, que está nos acompanhando, Cairo. Tem gente do Brasil todo aqui, aliás, né? O Jeff, lá de Minas Gerais, o Aristeu, aqui do Espírito Santo, Cairo de Goiânia, o Tiago, que eu acredito que seja o pai Tiago aí do Que Rio é o que Grande eu do quero que Sul. tu, num próximo encontro, né, converse também. Se for Sim, possível, né, Felipe? claro, o convite já está feito. O espaço está Isso aí sempre já tem aberto. que Um abraço para o organizar a agenda. Guilherme aqui que está nos acompanhando, o Fabrício. Tem muita gente bacana aqui nos acompanhando, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. E eu gostaria de destacar que essa live vai estar salva no nosso canal do YouTube. O nome do canal é A Gente Precisa Falar Sobre Isso. E lá também já tem os vídeos das lives que, se porventura você não conseguiu assistir, corre lá, assista, dê seu like, compartilhe com seus amigos, deem sugestão de temas, porque a gente está aqui para falar sobre tudo. A gente vai falar sobre tudo que ninguém quer falar, então a gente vai falar para trazer luz a esses temas e luz a esses assuntos. Gratidão ao Tiago aí que acabou de nos agradecer. E seguindo o tema da nossa live, Ricardo, que é o direito à liberdade religiosa e como combater a intolerância. A gente tem visto muito pouco políticas públicas nesse sentido, e como você, enquanto advogado, enquanto ativista da causa da liberdade, do respeito do ponto de vista religioso, enxerga as possibilidades de combate à intolerância e como você faria se estivesse ocupando o lugar de legislador para que possa regulamentar essas questões? Bom, vamos por partes, que nem diria Jack. Qual é o grande problema que eu vejo, tá, da questão da representatividade? Nós temos, e agora eu vou falar a nível regional, né? Eu vou falar daqui especificamente. Nós temos muitos nomes bons na religião. Nós temos muitos nomes bons na política. Ou melhor, nós temos muitos nomes bons de religiosos na política. Tá? Só que daí entra, Felipe, aquela questão da briga do ego. Tá? Do tipo, eu sou babalorixá, vamos supor, eu sou babalorixá, tu és babalorixá. Tá? Eu não gosto de ti. E tu te candidata a vereador, a prefeito, enfim. Eu não vou votar em ti porque eu não gosto de ti. Se tu é da mesma religião que eu. Aí eu vou falar, foda-se se tu é da mesma religião do que eu. Entende? Eu não vou votar em ti porque eu não gosto de ti. Entende? Eu vou votar no outro canalha lá que se declara em rede social, se declara na puta que pariu como sendo evangélico, não, como é que é? Terrivelmente evangélico, mas eu vou votar no cara. Vamos supor que seja Bolsonaro. Não, eu não estou me referindo a ele especificamente, mas aí tu vai votar num outro cara que se diz terrivelmente evangélico, mas que te prometeu, caso ele seja eleito, uma cesta básica. Tá? Aí tu vota no cara. Aí o teu companheiro de axé perde um voto. Só que contigo, ou melhor, comigo, tu não vai perder um voto só. Porque eu tenho filhos, eu tenho uma corrente.
E eu vou falar para os meus filhos, que são 50, 30, 100, sei lá, ó, vocês não votem nesse desgraçado, porque ele é um bequeiro, porque ele não vale nada, porque ele não presta, porque ele cobra muito para jogar búzio, e ele não pode cobrar, porque não sei o quê, entendeu? E aí tu já perde 100 votos. Tu não perde um ou dois. O que falta na questão de políticas públicas é representatividade. Falta um, dois, três, quatro, cinco batuqueiros lá dentro. Entende? Legislando, claro, não legislando única e exclusivamente por interesses dos povos tradicionais. Não. Porque essa não é a função de um político. Não é legislar para um grupo específico, mas sim para a coletividade. Né? Mas a gente sabe que se a gente tiver um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador que é declaradamente batuqueiro, a gente sabe que qualquer projeto de lei, seja a nível que for, que tenha a mínima possibilidade de me prejudicar, eu sei que ele vai ser contra. E eu sei que se eu precisar, se eu tiver algum problema na minha terreira, no meu ilê, na minha roça, no meu centro de umbanda, eu sei que eu vou poder correr nele, que eu sei que ele vai me ajudar. Entende? Aí, por exemplo, agora eu vou falar aqui a nível Porto Alegre. Pai Thiago, ele é candidato a vereador por Porto Alegre. Tá? Mas muito antes dele ser pré-candidato, ele já visava políticas públicas em prol da comunidade africanista. Nós temos diversos projetos que são muito anteriores à ideia dele de se candidatar. Por exemplo, a gente está aqui agora com um grande problema, que é a tentativa de concessão do Mercado Público Central de Porto Alegre. Tá? No centro do mercado público tem um Exu assentado ali, um orixá Exu assentado ali. E esse projeto de concessão, lendo as cláusulas, a gente hoje a gente entra para fazer o que bem entender, religiosamente falando, a qualquer hora do dia da noite, desde que no horário de funcionamento, né, do mercado. Esse projeto passando, por exemplo, a gente vai ter que marcar horário para ir fazer preceito religioso. Entende? E aí, Pai Thiago, a gente está em 2020, né? Em 2018 ele já vinha me incomodando, ele já vinha enchendo meu saco para fazer projetos de lei, para isso, para aquilo outro. O primeiro que nós fizemos, na realidade, foi para tentar tombar o barato do mercado. Muito tempo antes dele efetivamente dizer, eu vou ser pré-candidato. Entende? Porque daí aí preserva um direito. Tu acha que teve gente daqui, batuqueiro, que... Pai Thiago, muito bem? Não. Não. Não teve. Ele foi, inclusive, criticado por um grupo. Né? Eu não vou dizer que por todos, eu não vou dizer que... Né? Mas um pequeno grupo o criticou porque ele estava querendo se aparecer. Entende? E é esse pensamento. Porque o que eu digo? O que eu digo? Os evangélicos, tá? Um pastor resolve ser um pastor de uma igreja universal do reino de Deus específica. Ele resolve se candidatar naquela cidade. Todas as outras igrejas universais que tem naquela cidade vão obrigar os seus fiéis a votar naquele cara. Aquele cara vai ser bom para ti. E uma igreja tem 2, 3, 4, 5 mil fiéis, O pessoal do dependendo. Rio de Janeiro pode falar muito bem sobre isso, né? E sobre as consequências disso, inclusive. Pois é. Aí vão lá e colocam um cara. Por quê? Eles não estão preocupados se o teu pastor é o João, é o José, é o Pedro, é o Fernando, é o Francisco. Não. Eles estão preocupados com a tua igreja. Agora, com a gente que é de matriz, é um pouco diferente. Eu falo aqui no Sul, fique bem claro. É um pouco diferente. Tu és filho do pai João. Mas eu não gosto do pai João. Então eu não vou angariar voto pro pai João, porque o pai João é meu inimigo. Aí como é que tu vai ter representatividade? Se tem essa briga de ego, se tem essa briga de poder, se tem essa briga de não gosto de ti porque tu pensou nisso antes de mim, então dá minha bola, eu vou embora para casa, A sabe? gente poderia classificar isso como falta de consciência religiosa,
Partindo do ponto de vista que a gente tem um país que não tem consciência racial, não tem consciência de classe. Aí é que tá, Felipe, depende do grupo, entende? Depende do grupo. Porque se tu pegas, vou falar de novo, e eu não quero ser intolerante aqui, mas se tu pegas os evangélicos, por exemplo, eles têm consciência de grupo. Eles têm a consciência deles, eles têm a união deles, né? Nós que somos de matriz africana, a gente não elege quase ninguém. E eu falo aqui, eu falo especificamente aqui no Rio Grande do Sul. Nós tivemos pouquíssimos candidatos em outras legislaturas que eram de religião e que entraram. O que nós tivemos foram suplentes que nunca assumiram, entende? E aí é o que eu sempre digo, falta união, sabe? A comunidade tradicional africana tem que se conscientizar nesse sentido. Que tu não pode segregar, tu tem que agregar, tu tem que deixar de lado as diferenças de terreiro, as diferenças de fundamento, as diferenças de sabe-se lá Deus o quê. Tem que deixar isso de lado e pensar num bem maior. Entende? Ainda que Pai Tiago, falando especificamente dele, ainda que Pai Tiago também tenha as suas desavenças, também tenha os seus inimigos, tu achas que ele pensou nessa questão quando decidiu tombar o Bará do mercado? Não. Pouco importa se ele não gosta do pai José, do pai João, do pai Francisco, do pai Chiquinho, do pai não sei o quê. Pouco importa. Ele foi lá e fez. Porque é bom para a comunidade tradicional de matriz africana. Entende? E é isso que falta. Aí o que nos resta? O que nos resta enquanto africanistas? Se sujeitar a qualquer político. A praticamente implorar, pelo amor de Deus, protocola isso para mim, isso vai ser bom para a gente. Só para tu teres uma ideia, Felipe, a gente nunca conseguiu encabeçar nenhum projeto de lei nosso com políticos de direita. Nunca. Nunca. Nunca conseguimos. Nunca. Mas na esquerda tá sendo bem mais fácil. Tá sendo bem mais fácil, até em função da luta pelas minorias, né? Sim. Independente de convicções políticas, né? Fique bem claro. É muito importante a gente tratar sobre esses assuntos, Ricardo. Infelizmente, a gente já está chegando no finalzinho da nossa live e concluindo tudo que nós conversamos aqui, a gente pôde entender que o que falta para combater a intolerância é mais união, é mais empatia, é mais amor, é mais conhecimento da causa. E até uma das razões dessa live existir é levar conhecimento para que as pessoas possam entender as razões e os motivos das coisas serem como são, das coisas estarem como estão, e que a gente venha ter um país de fato mais democrático. Esse é o meu desejo, enquanto profissional do direito, enquanto democrata, e que a gente consiga viver num país realmente plural, né? Que a laicidade do Estado ela seja de fato efetivada e que não venha ser um Estado cristão, mas que venha ser um Estado que abarca todas as religiões de forma igualitária. Seja E laico. para encerrar, eu quero deixar um grande abraço aqui para todos vocês que nos acompanharam. O Ítalo lá do Rio, a Ângela que entrou agora há pouco, muito obrigado pela sua participação. Tem o meu xará aqui, o Felipe, disse que o Felipe comentou bem sobre a falta de consciência de classe, pois é histórico. Muito obrigado, Felipe, pelo seu comentário, pela sua participação. Esse Felipe Ventre aí é um baita. Ah, E a nossa live vai ficar salva lá no YouTube e também aqui no Instagram. Ricardo, gratidão, um grande abraço, muito obrigado pela sua participação e boa noite para quem é de boa noite, amém para quem é de amém, axé para quem é de axé. rapidinho. Me dá 20 segundos. 20 segundos é o que falta, fica à vontade. É que eu falei, esse Felipe Ventre é uma figura importantíssima na luta pelas minorias também.
pela conscientização de classe, enfim. Então, quando eu disse que ele é bar, ele é realmente fantástico. Então, só Grande para... prazer, Felipe. Vamos conversar. Tchau, tchau.